é alegria e emoção no ar. Juntos nessa sintonia, com muita música e informação. Você é o motivo do nosso sucesso, a nossa história você ajuda a contar. Meio Norte FM, é muito amor, carinho, alegria. A rádio do seu coração, Meio Norte FM. Tá achando complicado entender assuntos que mexem com o nosso dia a dia? Fica tranquilo, começa agora Meio Norte 40 Graus, com Jefferson Agamenon e nossa equipe de jornalismo. Meio Norte 40 Graus. Ótima noite para você, ligado aqui na Meio Norte FM, 18 horas e 8 minutos. Seja muito bem-vindo a esse começo de noite super gostosa da quinta-feira, pelo horário de Brasília, como eu já disse. São 18 horas e 8 minutos. Começa agora Meio Norte 40 Graus, aqui na bancada comigo. Ele, Marcos Milhomem. Boa noite, Marcos Milhomens. Não, agora foi, vai lá. Agora abriu. Boa noite, Arinaldo. Boa noite, Jefferson. Boa noite em especial aí a todos os nossos ouvintes. E vamos mais programa hoje com muitas notícias, uns comentários interessantes. E aí, Agamenon? Pois é, que voz bonita, veludada. Gostou? Né? Nossa, eu quase olhei, cadê esse cara bonito, másculo? Eu até. Bom dia, ouvinte. Boa noite, boa né? noite, ouvintes. Boa noite, Arinaldo. Boa noite a todos vocês que ligam e sintonizam aí na frequência em Palmas 91.1, Meio Norte FM. E você que está sintonizado aí nesse mundão, nesse Tocantins aí do nosso Deus. Bom, e se você está ouvindo, o Jefferson esqueceu de falar, mas se você está ouvindo esse programa de hoje em outro horário, está ouvindo horas e dias diferentes, não se preocupe, porque foi gravado e está sendo reprisado em algumas emissoras que o Jefferson vai relacionar pra gente nesse instante, né, Jefferson? Nesse instante? Exato. Calma. Te peguei de surpresa. Mas eu lembro de algumas de cabeça. Vai, tem Lizarda FM em Lizarda, tem Atividade FM em Natividade e Chapada Natividade, Catira FM, Silvanópolis, Santa Rosa, FM Delta. Isso aí em Pedro Afonso, Bom Jesus e Tupirama. Aí tem, cara, de verdade, aí tem a Impacto FM em Santa Maria, Rio Forte FM em Centenário e Rio Forte FM em Centenário e Recursolândia. Aí tem Darcinópolis, a Ribeira FM, a Vanderlândia e Nazaré. Eu vou abrir o PDF e Angico. Vou abrir um PDF aqui, porque a gente tá falando de um universo de o quê? Meio milhão de pessoas, praticamente. Sim, porque tem a população de Palmas e mais a soma dessas cidades. Exatamente. Que Cariri fica próximo a Gurupi, isso aí já dá um número bastante interessante. E a gente está transmitindo ao vivo pela Meio Norte FM 91,1 e também vai ser reprisado, que horário, Jefferson? Das 7 às 8? Tem lugares que é das 7 às 8 da manhã no outro dia, ou melhor, amanhã ou hoje, dependendo do horário que você tiver. E nas redes sociais, Jefferson? Nas redes sociais você pode acessar jeffersonagamenon.com.br. Esse Jefferson é só com F ou com 2? É com J-E, 2 Fs, E-R-S-O-N. Agamenon. Agamenon normal. É só lembrar da fórmula da água, né? H2O, H2O. Tudo a ver, tudo a ver. Vamos de matéria então? Vamos lá. Governador Mauro Carlesse, na primeira de hoje, o governador Mauro Carlesse prestigia a posse do ministro Onyx Lorenzoni em novo cargo no Planalto. A matéria é de Bruni Costa. Governador Mauro Carlesse prestigiou a posse do ministro Onyx Lorenzoni, que deixa o Ministério da Cidadania para ocupar a Secretaria-Geral da Presidência da República. A solenidade de posse ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília, e foi conduzida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que ainda empossou João Roma para o Ministério da Cidadania. Em seu discurso, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu pelo apoio dos novos ministros e destacou o papel a ser empenhado. O governador Mauro Carlesse estava acompanhado dos secretários da Fazenda, Sandro Armando, de Parceria e Investimentos, Claudinei Quarezemin, da Casa Civil, Rolf Vidal, de Indústria, Comércio e Serviços, Tom Lira, do senador Eduardo Gomes e do deputado federal Carlos Henrique Gaguin. Tocantins recebe mais 3.500 doses de vacina da AstraZeneca para o combate ao Covid-19. A informação é de Bruni Costa.
Chegou a Palmas a 5ª remessa de imunizantes para combate à Covid-19, encaminhada pelo Ministério da Saúde. As 3.500 vacinas AstraZeneca, recebidas pelo governo do Tocantins por meio da Secretaria do Estado da Saúde, serão distribuídas a todos os municípios tocantinenses. O gestor da Saúde, Edgar Tolini, esclareceu que as doses são primordiais para a conclusão da primeira fase da imunização no Tocantins. Abre aspas. Estas vacinas já eram aguardadas e fazem parte do nosso planejamento para o término da imunização da população, que integra o primeiro grupo prioritário, afirmou o secretário. As doses recebidas foram encaminhadas à Central Estadual de Imunização em Palmas para conferência dos lotes e separação a cada um dos municípios. Tocantins recebe autorização para habilitação de agroindústrias ao Sistema Brasileiro de Inspeção. A reportagem é do Anderson Silva. Tocantins recebe autorização para habilitação de agroindústrias ao Sistema Brasileiro de Inspeção. O Tocantins recebeu, do Ministério da Agricultura, autorização para habilitar agroindústrias por meio eletrônico no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos e Insumos Agropecuários. O governo do Tocantins, por meio da Agência de Defesa Agropecuária, havia feito pedido ao MAPA em 2020. A partir de agora, as empresas interessadas em fazer a adesão ao SISB poderão fazer todo o processo direto na ADAPEC. O gerente de inspeção animal da ADAPEC, Antônio José de Souza Caminha, explica que antes desta decisão as empresas que faziam opção por adesão ao SISB davam entrada na documentação na agência. Depois era encaminhado para a Superintendência Federal da Agricultura e o lançamento final era feito pelo MAPA. Sabe o que eu gostei aí? Eu gostei foi da pronúncia aqui. Não tem como passar de novo? Eu queria ouvir de novo. Tem que ser todinho, tem que ser todo. Não é possível. Tem que ser possível. Esse cara não mora. O Bruno Costa não mora no Brasil. Ou acho que no mundo. Como é que ele pronunciou o AstraZeneca? AstraZeneca? AstraZeneca. AstraZeneca. Ah, pelo amor de Deus, né? Ele, de verdade, tem que rever. Alguns jornalistas tem que ser revisto. Não, é brincadeira. Mas muitas vezes o cara grava e a pessoa não revisa. Desculpa, cara, né? desculpa, mas isso é imperdoável. Isso não precisa nem ter revisor. Isso basta ele saber ler. Mas é a mesma coisa de ontem que a gente falou. A mesma coisa que a gente falou do cara que compra. Se fosse compra os dados do servidor. Pra mim ele é bandido também, entendeu? É igual o jornalista. ele gravou. Nós saímos de um erro. Ele gravou, pois é. De pronúncia mas pra um crime. Mas vale o comparativo. Tinha que ter o revisor. Só que essa questão especificamente, ela é chocante porque a gente está falando sobre isso há meses, né? Todos os editoriais e tal. Então a pronúncia é como se alguém chega agora e fala: é verdade que a gente está em pandemia? É a mesma coisa, a lógica é a mesma. Acabou de cair do caminhão de mudança. Talvez o rapaz estava nervoso, gente. Acordou do coma. Ainda bem que o texto é grande, né? Exato. Mas é isso aí, olha, o que nós vamos falar aqui, olha, o Mauro Carles, o nosso grande governador, né? Que eu acho fantástico. Olha, nós vivemos um momento muito especial no governo do estado do Tocantins. É muito especial. Além de termos, estou dando todo o desconto na questão de pandemia, né? De os outros governantes anteriores terem quase que violentado sexualmente o caixa do governo do estado. É verdade, foi uma violência. Então, fez com que o Carles tivesse que cortar uma série de benefícios a servidores e etc. Mas o que eu quero dizer aqui é que nós estamos numa democracia. Sabe que pode existir uma democracia, uma ditadura dentro de uma democracia? Sabia que pode existir? Tu tá perguntando se pode existir? Pode existir. Ou tu tá falando que existe? Bom, eu estou dizendo que pode existir. Pode existir. Pra eu dizer que existe, eu tenho que provar uma série de situações. Tem a possibilidade. Que eu não tenho como provar. Certo? Existe. Mas voltando ao governador. Como é que funciona. Teoricamente, então, pode existir, né? Então veja, dentro da China nós temos o comunismo, tem o socialismo, tem a ditadura e também tem o que foi que aconteceu aí? Não. Tá. Tem a ditadura e também tem a liberdade comercial, né? Beleza, mas não é isso que eu quero dizer. Então o que o Carles fez? Nós vivemos num momento aqui onde tinha Siqueira Campos. Quando eu cheguei no Tocantins, há 20 e poucos anos atrás, o Siqueira Campos era chamado de ditador. Ele era conhecido como ditador do Cerrado. Isso para meia dúzia de jornalistas, sei lá, uns malucos que tinha por aí. Mas de boa. Mas veja, se aquilo era ditadura, o que nós somos hoje? Porque, se o Siqueira era um ditador,
Nós tínhamos, na época da ditadura, nós tínhamos oposição. Na Assembleia Legislativa tinha Josi Nunes. Na Assembleia Legislativa tinha vários opositores. Tinha... poxa, como é que eu vou lembrar o nome? Deixa eu ver. O prefeito que era prefeito de Paraíso, como é o nome dele? Moisés Avelino. Né? Nós tínhamos Freire Júnior. Né? Sirlene. A esposa do Freire Júnior, Sirlene. A Sirlene é a esposa do Freire Júnior. Há muito tempo. Não é a Pugliese, não? A Sirlene Pugliese, não? Não, mas não é Freire Júnior. Do Freire Júnior não, tá certo. Zé Augusto, desculpa. Mas que também era oposição. Não, tá. Que também era oposição. Foi oposição, MDB e tal. Deixa eu discorrer. Entendo. O que acontece é que hoje, nós tínhamos deputados federais de oposição e tinha senador de oposição. Me diz quais são os opositores hoje ao governo do estado do Tocantins. Nenhum dos 24 deputados estaduais, os 24 deputados estaduais dizem amém ao Palácio Araguaia. Isso tá errado. Alguma força tá agindo aí que eu não consigo ser cooptado por ela. Não, eu discordo. Eu discordo e quero argumentar a respeito. Não tem Porque você tem uma frente, eu acho PT, que Não, veja aí. Nenhum deputado na legislatura atual é oposição ao Palácio Araguaia. Eu disse nenhum. Mas o que é interessante pra gente poder pensar é o seguinte, que eu gostei da metáfora em comparação ao Siqueira e tal, e o Siqueira não era pelo contexto em si, é pelo modus operandi dele, enfim, que era chamado de ditador. Em relação ao Carles, é antítese, não tem nada a ver. O Carles é um camarada que se dá bem com a maioria dos parlamentares do estado, e eu me refiro a prefeitos do interior, aos deputados estaduais. Mas 24 deputados estaduais não tem nenhum de oposição. Os 24 deputados, primeira vez na história, reelegeram o presidente da Assembleia de forma unânime. Isso não quer dizer que há uma mordaça, muito pelo contrário. Está sendo feita política de forma tão profissional, e tão diplomática, que você tem, por exemplo, deputados que são de difícil jogo político, digamos assim, como o Júnior Gel, por exemplo, e ele votou. Que ele se auto-intitula independente, ele votou. Foi candidato a prefeito, foi o segundo colocado, inclusive, e ele pode-se dizer que é um deputado governista. Na eleição passada, na Assembleia Legislativa, o Júnior Gel, foram 22 deputados que votaram a favor do Toninho Andrade, e Luana Ribeiro era oposição porque ela era candidata, mas ele também. O Júnior Gel também era candidato. E nessa eleição de reeleição do Toninho Andrade, foi unânime, eles sumiram. Pois é, e o que aconteceu então? Eu sei, mas o que aconteceu? Senão, assim, a César que é de César, já diz aí. Eu lembro que o Júnior Gel, ele era oposição, inclusive eu ouvi um programa, uma entrevista dele, que ele criticava o governador em relação à ponte de Porto Nacional. Da questão da ponte tá o Júnior Gel sempre criticou todo mundo. O Júnior Gel é uma crítica de forma até mais áspera, mas o Júnior Gel só é bom se tiver no palanque dele e ele falando, se não for, não serve. E aí o que acontece? Eu vejo de forma diferente, por quê? Porque isso é a política feita de forma interessante. E aí olha só, onde é que respinga? Respinga agora num exemplo caricato, mais prático. Sábado agora o governo vai antecipar o salário dos servidores. No governo do Marcelo Miranda, antes de ser cassado, o pagamento dos servidores está sendo feito em 3, 4 vezes. Com ameaças de não Quem pagar. ganhava mais de R$4.000 não recebia o pagamento. Isso é o fim da picada. Aí você pega o governador Carles, o que ele fez nesse primeiro ano e meio? Ele equilibrou as contas, a situação fiscal, e eu tive estudando. O Tocantins não tem um dia de déficit. Um dia. Se você for comparar a Minas Gerais e ao Rio de Janeiro, é uma tragédia. Veja. Isso é governo, isso é gestão. Não, gestão é uma coisa. Nós temos que avaliar. Agora, a que preço? As pautas que são mandadas para a Assembleia, e há uma parceria e espírito público dos deputados. Por mais que se fale o contrário, mas há. Porque a frente que está sendo feita, enquanto a prefeita fica conversando potoca no Twitter, o governador mandou fazer mais 16 leis de UTI. Para antecipar. Marcos, de verdade. E a Assembleia Legislativa está fazendo essa frente. De verdade, eu acho assim, é muita gente querendo acertar. Você já ouviu falar aquele negócio que o cachorro que tem 2 donos morre de fome?
O negócio é que tem muito dono. Ou é gordo. Não, mas não, o cara sempre deixa pro outro dar de comida, pro outro dar água, sempre é assim. Então veja, é muita gente querendo ser o pai da criança de Palmas. É muito fácil falar, não temos leito, eu quero leito. Vem o Ministério Público, ou vem um deputadozinho qualquer e fala assim, por que o fulano não fez? É muito fácil num momento de crise. E na hora que ele tinha que desempenhar o trabalho dele, ele desempenhou? Então veja, tem uma série de situações aí, tá? Então uma coisa é o cara ser porta-voz do governador e ficar atacando a gestão municipal porque não tem um hospital. Mas não tem um hospital, não é em 4 anos, não. É em 20 e tantos anos de Palmas. Pois é, então, mas a Seara começou pela prefeita, né? Não foi pelos deputados. Foi ela que, inclusive, partiu para cima do Jorge Frederico. De Araguaí, não tinha nada a ver com isso. Eu também acho que tem algumas coisas que são meio destemperadas, mas é de vários lados diferentes. Sabe aquela expressão popular que fala que mar calmo nunca fez bom marinheiro? Quem? Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Sim, claro. É só no momento de realmente difícil é que você conhece os grandes líderes. Agora, você tem que ver também que ela foi aprovada pela população. Concordo plenamente. Né? Então, veja, ela acabou de ser reeleita dando remédio amargo, dando lockdown, tentando acertar. Eu não estou defendendo e nem puxando o saco de prefeita. Mas isso, todos os prefeitos que estão tentando acertar, você tem que dar os méritos para eles. Ninguém sabe ao certo se a máscara funciona, se a máscara não funciona. Então não vamos fazer? Não, vamos fazer. Você só não pode dar cloroquina pro povo e dizer que é bom. Jefferson, vamos fazer um intervalozinho para beber água e acalmar os ânimos? Não, continua com o ânimo normal. Do jeito que tá aí. Nunca foi diferente. Vamos só beber uma aguinha rapidinho. Já a gente volta com mais Meio Norte 40 graus para você, com mais matérias e mais discussões? Não, mas opiniões diferentes, né? Já a gente volta. Daí pessoal da Meio Norte FM, aqui quem fala é o Dr. Jairo Bauer, eu mesmo. Se você tem dúvidas sobre saúde, sexo e comportamento, escreve pra gente aqui no Fala Aí, todos os dias na programação da rádio. Meio Norte FM. O Ministério da Saúde divulgou estatísticas alarmantes sobre as causas de morte de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos no Brasil. Aproximadamente 3.700 meninos e meninas de 0 a 14 anos morreram e outros 113 mil são hospitalizados devido a acidentes de trânsito todos os anos. Para evitar acidentes e conservar a sua vida e a da sua família, é essencial trazer a conscientização e a direção defensiva para o dia a dia no trânsito. Trânsito seguro é você quem faz. Apoio Meio Norte FM 91,1. Tem um profissional que muita gente precisa dele. Ele é aquele que tá perto pra te dar aquela força, te leva pra vários lugares, sempre na maior boa vontade. Qualquer dia, qualquer hora. Sabe quem é ele? O motorista de aplicativo. E a Meio Norte FM vai sortear R$100 toda semana pra esse profissional. Meio Norte FM. Na promoção, direção premiada Meio Norte. Pra participar é muito fácil. Manda pro zap 999559191 seus dados pessoais, placa do veículo e uma foto do rádio do seu carro na nossa sintonia 91,1. Pronto, a qualquer momento rola o sorteio na nossa programação e você pode ganhar R$100. Mas pra ganhar a grana você tem que estar ligado na Meio Norte, porque vamos te dar 30 minutos pra você buscar os cenzão. Promoção, direção premiada Meio Norte. Participe! Meio Norte, agora 18h26, seja bem-vindo. Essa aqui é a 91,1, sempre com você. Meio Norte FM. Isso. Está de volta por aqui, Meio Norte 40 graus, com matérias do dia que são discutidas aqui por Jefferson Agamenon e Marcos Milhomem e eu, Arinaldo Araújo, trazendo na sua noite um jornalismo diferente, comentado de forma que faz com que a pessoa reanalise a situação. Se você quer participar com a gente, mandar mensagem, pode ser mensagem de texto ou de áudio, é o 99955-9191. Eu repito, 99955-9191 é o nosso telefone WhatsApp para você mandar mensagem. Jefferson, vamos de matéria? Vamos embora. Só que é você que começa. Sou eu. Não, é só para ambientar. Então vamos de matéria.
Prefeitura de Cariri do Tocantins fará testagem em massa para detectar Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde de Cariri do Tocantins iniciou a execução de serviços referentes à ação Cariri contra a Covid-19, que tem como objetivo disponibilizar durante 3 dias seguidos o teste rápido para detecção de contágio pelo coronavírus à comunidade caririense. Os serviços de testagem e atendimento são realizados dentro da unidade móvel de saúde, que permanecerá estacionada na Praça Pedro Batista, com a proposta de garantir a assistência necessária tanto para a comunidade da zona urbana como da zona rural. Para receber o atendimento, é necessário que o cidadão procure a unidade móvel de saúde no local indicado e apresente documentos pessoais juntamente com o cartão do SUS, a equipe de profissionais responsáveis pela execução do serviço, que no decorrer dos 3 dias da ação a equipe fará o teste. Muito bem, só para lembrar aqui, eu voltei antes de abrir espaço para o Jefferson, só dar o crédito da matéria que é do Anderson Silva. E lembrar o ouvinte também que eu passei o telefone o WhatsApp e o pessoal ligou. E só informar que esse telefone não recebe ligação, é só o WhatsApp. Então tá bom, é o 999559191. Mande sua mensagem de WhatsApp, texto ou áudio, mas ligação a gente não recebe. Agora sim, com Jefferson Agamenon. Beleza, em busca de recursos, Josi Nunes mostra boa relação no governo federal com a bancada federal e também no Palácio Araguaia. A informação é de Lídia Galiano. A Prefeitura de Gurupi tem mostrado bom relacionamento com a bancada federal durante o primeiro dia de visita aos parlamentares. Josi Nunes esteve com os senadores Eduardo Gomes e a senadora Cátia Abreu, com os deputados federais Carlos Gaguin e Osíris Damasso. Abre aspas, pelo fato de eu conhecer todos eles, tenho sido muito bem aceita. Fecha aspas. Afirmou Josi. A prefeita visitou ainda os deputados Enli Borges e Vicentino Júnior, além de dar uma passada no gabinete do senador Irajá Abreu, que representam Tocantins no Congresso Nacional. Para a prefeita, sua experiência como deputada federal facilita a abertura de portas em Brasília, onde mantém bom relacionamento com a bancada. Abre aspas. Farei visitas a todos os parlamentares, independentemente de partido e de posição política, porque todos nós temos um único interesse, que é o desenvolvimento do estado do Tocantins. Fecha aspas, afirmou a prefeita de Gurupi, Josi Nunes. Ex-prefeito de Palmas, Raul Filho, é absolvido pelo TRF1 de condenação por crime ambiental e volta a ser elegível. Isso aqui é interessante, hein? Em sessão, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região acatou 2 ações de revisão criminal e absolveu o ex-prefeito de Palmas, Raul Filho, inocentando-o das acusações de crime ambiental. As ações de revisão criminal contaram com votos favoráveis da desembargadora Maria do Carmo Cardoso e dos desembargadores Olindo Menezes e Pablo Zúñiga, revisor da ação. A defesa do ex-prefeito foi realizada pelo advogado criminalista e diretor tesoureiro da OAB Goiás, Roberto Serra da Silva Maia, que proferiu sustentação oral e acompanhou todo o julgamento. Raul havia sido condenado em 2016 pela construção de área de lazer dentro de uma área de preservação ambiental permanente em uma propriedade própria, o que gerou sua inelegibilidade. Muito bem, pego de surpresa aqui pelo fim do áudio, mas estamos de volta, estávamos fazendo as nossas anotações, lendo as mensagens, você pode mandar mensagem no WhatsApp pra gente, e agora, quem abre a rodada? Pode começar, por gentileza. Maria, a respeito dessa absolvição do ex-prefeito de Palmas, Raul Filho, porque talvez essa tenha sido a grande celeuma que tem acompanhado o ex-prefeito desde o término do mandato, né, em 2012 para cá. Porque sempre se ventilou essa questão da suspeição da condição eleitoral dele, né, da elegibilidade. E me recordo que todas as oportunidades ele vinha falando que não estava, sendo que ele estava inelegível, né? Aí agora, por fim, isso caiu por terra, porque ele está absolvido do crime ambiental, que de fato era a condenação, né? Lembrando que há outras ações. Mas né? Isso é uma sacanagem. Olha, eu mesmo falei sobre isso. Ele já tinha cumprido a sentença de primeiro grau. Ele já tinha cumprido, já tinha acabado, ele já não devia mais nada à justiça. Mas aí ele caiu numa das alíneas da lei do ficha limpa, onde dali são 8 anos contados da sentença. Da sentença pra frente. Isso não é de verdade. Eu não achei. Eu achei que isso foi extremamente justo, certo? Que ele não poderia ser condenado 2 vezes pelo mesmo crime. E nesse caso, nessa forma, ele seria condenado
como foi, né? Porque ele não pode ser candidato na eleição passada. Então Exato. ele acabou sendo penalizado por isso. Mas quem derrubou isso foi o novo desembargador, o ministro indicado pelo Bolsonaro, que é o Marcos Nunes, que era do Superior Tribunal de Justiça, e ele ele deu uma liminar onde, digamos assim, abriu a porteira para outros candidatos que tinham essa situação muito semelhante à do Raul Filho a se beneficiarem com isso. Abriu o precedente, né? Abriu o precedente, abriu a porteira. Exatamente. Porque tem muita gente. Agora, isso coloca novamente o ex-prefeito de Palmas, ex-deputado Raul Filho, de volta ao cenário político? Me parece que sim, porque quando eu fiz o levantamento, o Raul Filho ele só tinha essa possibilidade de inelegibilidade. Depois, até porque ele já está há quantos anos? Já faz 8 anos que ele está fora da administração pública. É mais muito difícil ter mais de 8. 8 e 4, 8 só com o Amasta. Com o Amasta. O Amasta. Não, mas o Amasta ficou 6. Mas tem a Cíntia. Não, a Cíntia continua. Inteirou os 8. Tem para 9 anos. Então, quando ele for candidato novamente, se for, ele já está com 12 anos fora do circuito. Do circuito, exatamente. Né? Lembrando que a mulher foi eleita vereadora em Palmas, né? Solange do Alipe, que é ex-deputado. Que é do mesmo grupo. Ninguém nunca pode negar que Raul Filho é uma força política em Palmas. Então isso é notório, né? E o que tem mais aqui? Comentar isso aqui, não? Vamos? Aqui? Sim, pode comentar. Pode comentar. Não, eu quero que você comente. Mas o que foi que tem bom, aí? Vamos lá. Chegou a mensagem do ouvinte aqui, não se identificou no teu nome, mas ele falou o seguinte: Palmas tem 2 UPAs, não tem capacidade para hospital. Hospital só acima de 500 mil habitantes. A prefeita está certa nesse sentido. Me diz aí, tem número mínimo de habitantes para ter hospital? Não, eu não conheço. Eu não conheço, mas ele pode estar me parece que ele tem algum tipo de embasamento técnico. Porque muita gente fala muita bobagem. As pessoas não têm coragem de falar que elas não conhecem. É só falar assim, eu não conheço, isso não pode. Eu vi uma celeuma dessa, um candidato a prefeito de Paraíso, dizendo que tinha, porque tinha como fazer um hospital lá, eu não sei que porte, mas não tinha, a legislação não permite. Na verdade, isso, eu tô falando da situação de Paraíso. Claro. Eu não conheço a situação aqui de Palmas, se tem não quantidade ou não. Não sei. Não é verdade. Você tem embasamento para falar isso? Não é verdade, porque estabelecer um comparativo muito simples. Palmas é a única capital do país que não tem um hospital. É isso que eu ia falar, municipal. Palmas é a capital. É a única capital do país que não tem hospital municipal. Quer dizer, inclusive há cidades que não são capitais que tem hospital municipal. Mas tem quantos habitantes? Não, tem menos de 200 mil habitantes. Então não procede. A questão é a demanda. Não há legislação vigente em relação a isso. Eu não posso falar sobre isso. Eu não consigo. A Constituição é muito clara. É saúde para todos. É o direito de todos. Não, uma coisa não está ferindo comparação. Não existe isso. Uma coisa é ser o ideal. Outra coisa é a legislação permitir. Não dever existe de casa, isso. Então. Isso existe pro direito eleitoral. Para quem tem direito a segundo turno ou não. Dever de casa. Isso é dever de casa. Se puder falar mais sobre isso, ótimo. E o ouvinte que mandou aí, podia mandar a legislação, o embasamento jurídico, né? Porque, na foto dele ali tem um escudo do Flamengo. E o nome? Que deve ser vice-campeão hoje, com certeza. Que é isso, rapaz. O Brasil hoje, da mesma forma que o Brasil se uniu para tirar 1K, o Brasil vai se unir hoje também para eleger o Flamengo, né? Eu vou usar eleger para não dizer. Não, você não falou eu não entendo nada de futebol. Nem eu. Sei nem pra onde vai. O Jefferson estava me perguntando se o Fluminense foi campeão paulista. Eu falei, nossa. Eu não entendo nada de futebol, mas eu falo só pra encher o Alguém saco pode de me quem, explicar o porquê que o Palmeiras não tem mundial? Sei lá. Porra, que sacanagem. Eu sei lá, eu não entendo de futebol. Tem ou não tem? Você vai agredir os palmeirenses? Não tá fazendo nada. Não, mas eu nunca. Eu só ouço falar, mas eles estão fazendo nada. Eu sou do tempo onde tinha. Os times eram Flamengo. Um amigo meu que fica com muita raiva quando eu falo isso. Ele tá te ouvindo? Não sei. Vai te xingar quando chegar daqui. Eu sou do tempo que o time era Flamengo, Fluminense, Vasco e Nossa, Botafogo. Eu sou da Arena. Botafogo já é um ex-time. Botafogo. Bom, falta 4 minutos ainda. Não, de boa. O que nós estamos falando aqui do Mundial para com isso. Não, mas hoje com certeza voltando, dando um cavalo de pau aí no futebol pra política, ou da política pro futebol. Pois é, eu ia voltar para outro. Tá. Marcos, o Flamengo sim deve se consagrar campeão. O Bolsonaro vai intervir nos combustíveis? O que eu penso é que o presidente Bolsonaro, ele não entende absolutamente nada
sobre política de preço da Petrobras. Nada. Isso é ruim, por quê? Porque a partir do momento em que ele fala de uma política intervencionista que ele vai fazer na Petrobras, ele dá um tapa no ministro que ele chama de posto Ipiranga, que é o Paulo Guedes. Que é o Paulo Guedes, né? Rapaz, que é um cara da escola de Chicago, que tem o livre comércio rolando nas veias. E ao mesmo tempo, e é uma coisa meio bipolar, porque isso fala-se em protecionismo. Aí ao mesmo tempo ele sanciona hoje a entrega da Eletrobras. A entrega, a possibilidade da venda, da privatização. Vai privatizar sim, ó. É a nossa matriz energética. Você sabe qual é outro país do planeta Terra que faz isso? Só o Brasil. Não, que não tinha feito ainda. Que não tinha feito ainda. Só o Brasil. E aí tem no plano do governo federal de privatizações, os Correios, a Casa da Moeda do Brasil. Sim, mas a gente vai privatizar tudo. Você não precisa mais de Casa de Moeda, você só tendo Bitcoin, só tendo transferência Pix, você não precisa de Casa da Moeda mais. Fala isso para 200 milhões de habitantes que estão sobrevivendo R$400 por mês. Você não precisa mais de cartório praticamente, os cartórios são tudo eletrônico. Você vai lá no cartório, não tem mais selo, não tem mais nada. E quem fazia os selos era uma empresa americana que fazia os selos. Mas você paga mais caro por isso hoje, né? Mas não diga, o que você não paga mais caro? Falar em Bitcoin. O Brasil corre muito rápido a virar um protetorado. Eu vi uma piada. Essas entregas não passa disso. Só pra Bitcoin você abriu aí, só uma curiosidade pra vocês também chorarem igual eu chorei. Em 2013, sabe quanto valia um Bitcoin? Nem ideia. 20 centavos. Olha aí. De real. Uma cerveja devia ser R$3. E você bebendo cerveja. E eu bebendo cerveja pagando 20 50 mil reais. 50 mil reais tava batendo. 50 mil reais. Bitcoin. Deixa eu contar aqui uma historinha bonita. Tava batendo. Ou seja, se eu tivesse comprado R$5 de Bitcoin, hoje eu não tava aqui com vocês. O meu filho chegou. Ou estaria. Só que talvez era dono da emissora. Poderia ser. O meu filho falou assim: pai, compra Bitcoin. Um moleque, eu não lembro, eu sou ruim de ano, essas coisas. Aí eu falei, tá bom. Aí eu olhei e falei, sabe uma coisa? Eu comprei 5 mil reais de bitcoins. Isso faz uns 5 anos. Acho que uns 6 anos. Aí beleza, deixei lá. Aí eu dei um aperto, cara. Eu falei, rapaz, eu vou vender esse negócio. Quando eu fui ver, 5 mil reais virou 60 mil reais. Eu tirei na hora. Vendeu na hora, falou, é hoje. Mas é claro. Aí como foi tomar cerveja? Não, aí eu fui pagar as contas que tava. Aí, eu não sabia que eu tinha uma pequena aí fortuna. Hoje um Bitcoin vale 50 mil, 45, não, 50 mil hoje reais. Não, hoje vale 260 mil não, reais. É dólares, é 45 mil dólares. Mas eu comprei, era uma cifra, 220. Não era um Bitcoin não, era uma cifra de Bitcoin. Você não compra um Bitcoin. Um Bitcoin é caro pra caramba. Mas na época, 2013, era 20 centavos o Bitcoin. Mas quando eu comprei foi uma cifra, foi um pedaço. Olha só, eu vi uma piada, vou ver se vocês... O Marcos ficou refletindo agora. Eu sou bom de piada, ó. Sou bom de piada. Mas esse cara é melhor que esse cara que contou pra mim, é melhor do que eu. Ele falou que foram lá um ministro do Bolsonaro, foi lá na cartomante e perguntou, e aí? o Bolsonaro vai conseguir baixar o preço da gasolina? Aí a cartomante falou, senta aí, meu filho. Aí ela foi, baralhou as cartas, tirou, um rei. Colocou na mesa. Aí ela foi, o cara olhou, pô, um rei. Papai embaralhou, um rei de paus. Aí foi lá de novo, papai embaralhou, outro rei. Ele falou assim, e aí, mulher? E aí? Vai ou não vai? Ela falou assim, K. Vamos dar um giro. Bom, o ouvinte respondeu aqui. O ouvinte respondeu aqui, é o seguinte, ele falou, na verdade, Palmas era para ter somente uma UPA, única UPA, né? Porque a cidade é a única com menos de 250 mil habitantes e essa é portaria do Ministério da Saúde. Aí mandou aqui a lei do SUS e mandou o link aqui. Mas eu acho injusto ter somente... Pois é. Palmas tem 300 mil habitantes, velho. Sim, mas o censo já diz isso? O que vale é oficial do IBGE. Em tese seria uma UPA a cada 250 mil. Mas, gente, duas UPAs já tá pouco. Isso é numa situação de pressão e temperatura normal. Mas o Brasil, onde você tem, sabe, a saúde não funciona direito, é pouco. Espera. Vamos. Não, a saúde não funciona direito. Não funciona. Não, Calma aí. Eu posso terminar? Eu posso. Tá, eu vou terminar. Não, então eu vou terminar comigo. A saúde não funciona direito a partir do ponto seguinte. Eu não estou falando que os profissionais não são bons. Eu não estou falando que os profissionais não são dedicados. O que eu estou falando é que você vai fazer uma consulta, você está com o estômago doendo, você é marcado em janeiro, em dezembro vem a sua
ultrassonografia lá do estômago, como é que é o nome? A endoscopia. Em dezembro você marca para fevereiro do outro ano. Eu quero ouvir a defesa. Eu quero ouvir a defesa do Jeff. Isso não é bom. Isso aí você pode tem pessoas, e quando fala que pessoas morrem na fila, é porque a pessoa precisa de fazer uma ultrassom, ou precisa fazer tratamento de câncer, alguma coisa, e ele morre esperando. Eu quero ouvir a defesa do Jeff. Agora, eu não estou falando de forma alguma que os profissionais são ruins. Eu estou falando que a logística. Peraí. Né? Que a gente tem o maior programa de saúde pública do planeta, que é o Sistema Único de Saúde, beleza, isso aí é uma realidade. E o brasileiro devia ter orgulho disso. Você ter compreensão do que é isso. Sim, exatamente. Minha mãe estava nos Estados Unidos, minha irmã mora lá, ela passou mal e era pressão alta. Foi lá dando remedinho, colocou debaixo da liga, ficou ali meia hora, então não sei o que, para $5 mil. Olha, beleza. Agora voltando. Isso não quer dizer que a saúde seja as mil maravilhas, muito pelo contrário. É uma demanda histórica no Brasil. Histórica. Se você for em grandes centros, essas consultas de enfermidades, não sei o que, são descobertas, o camarada morre no intervalo do caminho e não recebe o resultado. É fato. Isso aí é fato. Olha, existe no Brasil o turismo de médico, né? De exames e tratamento. Gente que vem de fora para ser tratada no Brasil. Pelo SUS. O tanto que o Obama, lembra do Obamacare? O maior problema hoje nessa pandemia dos Estados Unidos é eles não terem como chegar a vacina nos lugares. Mas isso aí é o emergencial. Deixa eu terminar. Isso é verdade, lá não tá tendo. Então, o que acontece? É emergencial, mas só que tem o corriqueiro. Veja, você conhece Lizarda? Lizarda é longe para danar. São 170 quilômetros de estrada de chão. E na chuva agora deve estar uma maravilha, sabe? Mas lá tem posto de saúde e tem vacina. Tá? Tem posto de saúde, tem vacina, não tem um hospital. Deveria ter um hospital, devia ter uma UTI. Só que a gente tá falando de Lizarda. Deixa eu terminar. Se for o Paracuni no Amazonas. Pois é, veja, nós estamos falando aqui que pra mim é uma coisa, é uma alucinação chegar lá. Ou um paciente está doente lá, e você tem que trazer de Lizarda pra cá. Mas tem carro, tem médico, tem enfermeiro, tem gente acompanhando, tem uma série de... Isso aí o que é? Estrutura na saúde pública. Muito bem, estrutura. Agora, sim. Veja, e profissionais, porque não adianta nada você ter um monte de UTI, um monte de respirador e não ter profissionais como tá faltando. Não basta abrir, é muito bonito o Carles falar que vai abrir não sei quantos leitos de UTI. Cadê os funcionários para cuidar desse negócio? É bonito falar. Quando começou a pandemia, que lindo, vamos comprar respirador. Para enfiar onde esses respiradores? Não tem gente para operar esse negócio. Não tem o fisioterapeuta intensivista lá para operar. Então é muita bobagem que o povo fala e o povo deixa de ver o que nós temos para ficar vendo o que não temos. Aí você, veja, tem que melhorar, mas é claro, já foi pior, já foi horrível. Hoje tá muito melhor, apesar de todos os Mas pesados. Não tá falando que não tá melhor, tá falando que é o seguinte, o que você precisa do emergencial, você caiu, levou um tiro, a facada, sei lá, precisou do emergencial, a UPA te atende. Agora, você morre de câncer no estômago, mas não recebe o resultado de uma endoscopia. Cara, você vai aqui no HGP, às vezes é melhor você ir parar numa UTI no HGP do que você parar num hospital desses particular. Não tem como a gente comparar Palmas com um grande centro, como São Paulo, por exemplo. Aí é uma alucinação, que é uma loucura. Então é caos generalizado. Filas e etc. Beleza, vamos pro breve intervalo, que já passou aqui, o bloco já vai entrar automático. Vambora. 2 minutinhos a gente volta aqui com mais Meio Norte 40 graus. 2 minutinhos a gente tá de volta. Graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Irmãos e irmãs, eu sou o Padre Fábio da Arquidiocese de Palmas e quero convidar você a encontrar-se comigo todos os dias à meia-noite aqui na Rádio FM Meio Norte para o programa Falando com Jesus, um encontro com a Palavra de Deus, oração de cura e libertação. Eu espero você de segunda a sexta-feira à meia-noite aqui na Rádio FM Meio Norte, a rádio do seu coração, para o nosso encontro Falando com Jesus. Deus abençoe, há uma bênção de Deus sempre para a sua vida. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje.
risco de um acidente fatal é multiplicado por 5 quando o motorista dirige a uma velocidade 50% superior à permitida ou com 0,5 gramas por litro de álcool no sangue, equivalente a 2 taças de vinho em média. O consumo de álcool é a segunda maior causa de morte no trânsito no Brasil e ele pode ser evitado com atitudes simples: respeitar os limites de velocidade e não consuma bebidas alcoólicas antes de dirigir. Trânsito seguro é você quem faz. Apoio Meio Norte FM 91,1. A Meio Norte FM e Edcar Som e Acessórios vão te dar 20 litros de combustível toda semana. Promoção: tô na Meio Norte com o carro abastecido. Para participar é bem fácil. Siga as páginas @Meio Norte 91 e @Edcar.Palmas no Instagram. Curta o banner da promoção, marque 2 amigos e concorra a 20 litros de combustível. Mais uma da sua Meio Norte FM em parceria com a Edcar Som e Acessórios. Meio Norte FM. Às 8h48, estamos de volta aqui, Meio Norte 40 graus. O negócio tá pegando fogo, vem com a gente. Meio Norte FM. Sim, estamos de volta aqui na Meio Norte FM 91,1 com Meio Norte 40 graus. E você participando com a gente no 999559191. Pode mandar sua mensagem. Marcos Milhomens, Jefferson Agamenon já está preparado aqui com a matéria. O microfone é todo seu. Janade Valcari propõe PL classificando escolas como serviço essencial em estado de calamidade. Matéria Douglas Oliveira. A vereadora e presidente da Câmara de Palmas, Janade Valcari, apresentou em sessão ordinária um projeto de lei que propõe a classificação de escolas como serviço essencial em períodos de estado de calamidade pública ou de estado de emergência decretado pelo Poder Executivo Municipal em função da pandemia da Covid-19. A proponente já presidiu o Sindicato das Escolas Particulares do Tocantins, é proprietária de instituições de ensino na capital e tem a educação como frente de trabalho em sua atividade parlamentar. O projeto foi posto em pauta na Câmara Municipal de Palmas 4 dias depois da divulgação do decreto número 1996, publicado no Diário Oficial do município, e só deve ser apreciado daqui 2 semanas, quando forem retomadas as atividades no plenário da Casa Legislativa, suspensas por 2 semanas. Após defender a instalação, Cláudia Leles parabeniza o governador pela contratação de novos leitos. A reportagem é de Lindy Galeano. A deputada estadual Cláudia Leles apresentou em caráter de urgência requerimento ao governo do estado para que instale unidades de terapia intensiva nas unidades regionais de saúde estaduais. A parlamentar pediu atenção especial para a região sudeste, onde existem muitos casos de Covid-19 e poucos leitos de UTIs disponíveis. Abre aspas para a deputada. A sensibilidade do governador em instalar 90 novos leitos de UTIs será essencial nesse momento. Estamos passando por um período crítico da pandemia aqui no Tocantins e a identificação da nova cepa de Manaus no estado preocupa ainda mais. Temos que estar preparados para atender pacientes graves no interior do Tocantins. Fecha aspas. TCE suspende licitação de 31 milhões para o trânsito de Araguaína e faz duras críticas, hein? A reportagem é do Volney Ramalho. Uma licitação da Prefeitura de Araguaína, que poderia custar mais de 62 milhões de reais aos cofres públicos, foi suspensa cautelarmente pelo Tribunal de Contas do Tocantins. A decisão foi tomada pelo conselheiro Manuel Pires dos Santos, após representação formulada pela empresa Splice Indústria, Comércio e Serviços Limitada. A licitação se destina ao registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para disponibilização, instalação, modernização, manutenção, operação e apoio de todos os módulos componentes do Sistema Integrado de Trânsito de Araguaína, composto de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego, hardwares e softwares. O preço total previsto do contrato por 30 meses é de mais de 31 milhões de reais. Podendo ser prorrogado até o limite de 60 meses, o que poderia dobrar o valor. Muito bem, Jefferson Agamenon. Aí estão as matérias. Vamos falar de quê? Vamos falar do TCE? Sinta vamos falar da excelentíssima presidente da Câmara, o meteoro, Janade Valcari?
Eu quero falar dessa da educação. Mas porque fica à vontade. A Janade Valcari é interessante. Ela apareceu na política palmense, né? Igual um meteoro. Uau! Não sei se é um meteoro, porque ainda tá passando, né? E o meteoro ele passa rápido. Eu não sei se ela vai passar rápido. Então, veja, ela é um grande exemplo de se dizer como se trabalhar em causa própria. Ela está fazendo exatamente o que os deputados federais estão fazendo hoje no Congresso Nacional. Fazendo aquela lei que fica impossível punir um parlamentar. Lei da impunidade parlamentar. A lei da impunidade é meio interessante. Os caras falam que, não, porque eu tenho o direito de falar. Claro que você tem o direito de falar. Mas por você ter o direito de falar como parlamentar, você não tem o direito de pedir, vamos fazer pedofilia. Isso não pode, isso é crime. Sabe? Então você tem que saber muito o que pede. Não basta você ter direito à voz. Você tem que respeitar as leis e não pedir maluquices, como pediu aquele babaca pedindo a volta do AI-5 e a destruição do Congresso Nacional. Então, assim, é um absurdo, é ridículo. Ele não esquece. Então a Janade Valcari, ela é exatamente isso. Ela está fazendo em causa própria. Ela está querendo arrumar uma forma, usando o poder legislativo para poder se beneficiar com a escola dela. Veja, será que é pra isso que se vira uma pessoa pública? É porque a gente tem que pensar e olhar assim, colocar a lupa em cima, como diria um amigo meu. A Janade, beleza, a Janade veio de onde? Né? Qual é a participação efetiva na vida pública da professora Janade? Veja, eu não estou colocando nada em suspeição, só estou falando disso. E aí ela se elege vereadora, beleza, em nome do quê? Para representar quais interesses, quais nacos populares. Isso a gente vai descobrir. Não, nós estamos. Esse aqui já é um. Hoje é dia as escolas. Ela eu sei, mas hoje é dia 25 de fevereiro. Ela tomou posse um dia desse. E já está legislando em causa própria. Né, sabe? Calma, vamos chegando chutando o pau da barraca. Não, você não é chutando, não. Isso aqui é um projeto de lei dela. Eu questiono. Eu estou falando da discussão dentro da Câmara. Marcos, sim. Mas eu questiono, não é nem. Eu queria falar, não era nem a respeito. Eu nem entro nessa questão de onde ela veio e para onde ela vai. Mas o que eu fico pensando é o seguinte: nesse momento de pandemia que a gente está, muitos pais estão morrendo de medo de seus filhos que têm problemas respiratórios. E isso é um agravante, a gente não tem prova, mas se o menino pega uma pneumonia, ele pega uma Covid e morre, entendeu? Aí quer que seja como é que é, serviço essencial, serviço... ser classificado como essencial, só para que as aulas continuem. Por quê? Para ela ganhar dinheiro. Porque ela é proprietária de escola. Não vou falar que é ela que... Porque veja, existe a possibilidade de outras formas de aula, como o colega meu corrigiu outro dia, a aula remota, não é teleaula, aula remota. Enfim, tem outras possibilidades. Por que tem que ir para a escola? Deixa eu abrir um parênteses. O problema de você abrir escola não é para filho seu morrer. Para com isso. Isso que ideia maluca. Não é isso. Criança, como está bem visto, dificilmente morre por causa do coronavírus. Mas não tem problemas respiratórios. Deixa eu terminar, rapaz. É um vetor de transmissão. Não deixa eu terminar. Mas vai. Caramba, e por isso prossiga. que a gravação fica tudo eu vou cortar o microfone do Marcos, vai. Não corta, não. Olha, o problema é que a criança, ela se infecta e leva o vírus pro vô, pra avó, pro tio, pra tia, pra mãe. Só isso. Ninguém tá proibindo gente de ir pra escola só pra não ir pra escola, não. Só pra não dar dinheiro pra Janade Valcari. Tá, mas não. Você foi pra outra linha. Eu posso legislar em causa própria? Todo mundo sabe, tá cansado de saber, e todo mundo ficou meio especialista em relação a isso, que criança é vetor de transmissão. Sim. Então a escola sendo fechada, a lógica é só esta. Ok, pra não virar vetor de transmissão. Eu vou legislar em causa própria, porque eu tenho um caso desse em casa. Minha filha tem problema respiratório. Sim, minha filha também sabe quantas pneumonias ela já teve? Até agora, aos 13 anos? 4 pneumonias. Eu acho que é uma comorbidade ela precisa ter. Você acha que eu vou mandá-la para a escola? De forma alguma. Então, da mesma forma dela, tem outras crianças aí. Não, criança não pega. Qual foi o Einstein que falou isso? Não pega. Criança não desenvolve, ele serve mais como, tá mais comprovado que ele é vetor de transmissão. Mas morre a criança não pega, mas passa para a avó. A criança não pega, mas passa para o avô. É isso que se trata. Mas morre da mesma forma. Quem tem comorbidade, sim. Exatamente. Ela desenvolve. É engraçado que as pessoas acham essa nova cepa o Estado está preocupado se as pessoas vão morrer. O Estado não está preocupado com isso. O Estado está preocupado se vai atender quem chega lá. É só isso. Que morrer, vai morrer. O Estado está preocupado em você chegar lá e não ter como te colocar numa cadeira lá. Olha, um amigo meu chegou agora dos Estados Unidos.
e veio passar umas férias aqui. Ele está internado hoje com Covid. Ele foi internado ontem no hospital particular. E sabe onde colocaram ele? Sentado numa cadeira. Internado, sentado numa cadeira, porque não tinha uma máquina, um leito pro cara. Isso sem Covid acontece. E gastando uma grana no hospital particular. Não tinha plano de saúde. Tá? Entendi. Qual é a idade dele, novo? Deve ter uns 35 anos de idade. Caramba. Só manda uma mensagem aqui do ouvinte pra você. Fala pro Jefferson que estávamos órfãos dele desde que ele parou de comentar no outro programa, de outra emissora, que eu não vou comentar aqui. E ele falou que Araguaína tem hospital municipal, Miranorte tem hospital municipal e Barrolândia também tem hospital municipal. Pronto. Sim. Acabou a história do hospital municipal. Tá bom, não acabou não. Tem que estudar, porque as normas mudam toda hora. Toda hora muda as normas do SUS, do Ministério da Saúde. Então, eu vou levantar, eu me comprometo em levantar e falar isso pra vocês. Eu só não posso falar porque eu não tenho embasamento pra falar. Mas eu tenho amigos que conhecem muito bem a legislação. Mas é sobre fato, isso. ou não tem? Não, eu não sei. Não, ter não faz ser legal. Não faz me autorizar agora o gestor chegar lá, eu quero um hospital, então tome um hospital. Não é assim, não. Mas não se trata disso. Mas são ações de governo. Então, olha só, se você tem o Tocantins, que hoje, se você for comparar com Goiás, que é o nosso estado vizinho, e falávamos da escola e crianças sendo vetor de transmissão, não tenha dúvida, em março vai ter lockdown. Não vai ter pra onde correr. Por conta dessa segunda onda. A gente não vai dar tempo. A gente não vai dar tempo de vacinar um ponto de a gente não ver. E não vamos falar nem da desorganização da vacina, que é um absurdo, uma coisa assim que parece brincadeira. Vacina que era pra Amazônia foi pro Acre. Cara, é uma coisa será que isso não foi armado, não? Engraçado que não precisa nem de oposição pra o Pazuello se enrolar com o cabelo das pernas. Não tem condição a coisa dessa. Já pensou o Brasil em guerra e o Pazuello sendo o chefe da logística? Ele vai mandar as armas pro inimigo. Cara, não tem condição uma coisa dessa. Mas a lógica é essa, porque é inacreditável, cara. A gente tá numa pandemia e o cara erra. E é porque ele é especialista em logística. Ele é o gênio logístico. Não, deixa eu te falar, a pessoa fala assim, como que se fosse um cara. Se eu fosse um militar, eu tinha vergonha de falar que eu era militar. Militar da ativa. Estão conseguindo desmoralizar, duas instituições estão sendo desmoralizadas no Brasil. É a Polícia Federal e as Forças Armadas, que não servem pra nada. Os caras são tão idiota quanto a gente. Ô Jefferson, o Marcos, estudar pra poder, o que eu fico impressionado é que assim, não é um cara, não é um rapaz que tava ali e ao invés de jogar o desinfetante, jogou... Eu tô desconfiando que era. O outro coisa. É uma equipe que ganha muito bem. Só que olha só. Você lembra que eu falei do cachorro que tem 2 donos passa fome? Só que você falou bem, você lembrou? Quando o Pazuello, o general da ativa, isso não aconteceu nem na ditadura militar. Então isso aqui virou uma república de banana. O Pazuello, quando ele assume, ele coloca mais 10 oficiais que não entende absolutamente nada de saúde, de SUS, de nada. O Pazuello, na primeira coletiva dele, falou assim, o SUS, né? Eu não conheci o SUS, tô sabendo agora. Como é que pode? Isso é uma brincadeira. Aí o cara erra. Se o cara não conhece o SUS, ele não conhece o Acre. O engraçado é que ele fala uma coisa de manhã, à tarde ele fala outra, e à noite ele volta a falar a mesma coisa que falou de manhã. Sabe por que ele tá lá? Ele tá lá porque ele é o cérebro do... Ele é os braços e as pernas do Bolsonaro. É por isso que ele tá lá. Por que o Bolsonaro quer colocar um outro general de 4 estrelas na Petrobras? Pra também achar que... Só que lá mexe com dinheiro. Pra se submeter ao que pra se submeter aos desmandos dele. Vamos lembrar, os dois ministros não aceitaram. Mandetta não aceitou e aquele outro... o dono Heinz, não sei lá, não aceitou. Não é Heinz não, moço. Heinz é o Reich, o terceiro Reich. Não, mas é algo parecido. Esqueci o nome dele lá. A carreira dele foi tão rápida. Foi proposital. O ouvinte aí souber o nome, fala pra gente. Aí vamos lembrar, o Pazuello aceitou... O Taish, exato. O Pazuello aceitou aceitou essa tarefa uma semana antes do caos que aconteceu pra ser subordinado. No Amazonas. Ele estava lá vendendo cloroquina. Ele só está aí para desembocar isso que o governo comprou 6 vezes o valor do que tinha comprado um ano antes. Para finalizar, só fica a pergunta: por que 2 médicos não serviram e o técnico serve? Só essa pergunta que eu quero saber. Em técnico e logística. Em logística, porque a vacina foi pro Acre do Amazonas, passando por Manaus, chegando ali na Paraíba, entendeu? E desembocando lá no a culpa é sempre do Chuí. Mas sabe o que descobriram aí agora?
que ele não tem especialização nenhuma em logística. Não. Para, Marcos. Vambora. Não. É verdade. Aí, assim, falar que é falso. É verdade. Vambora. Aí lascou. Mas é verdade, não tem. Não, beleza. Bom, vamos lá? O Bolsonaro, no afã de divulgar acabou, o cara, falou que ele Já acabou. Esse teu relógio é verdadeiro também, Jefferson? Às vezes ele sim, só tá parado, mas não sei, vai que você quer estender esse eu negócio. tô falando em relação... É uma piada em relação ao diploma com o teu relógio, a camisa, que tudo é falso agora, sim, entendeu? Mas não tem nada mais falso do que eu. É como o camarada que não quer tomar vacina porque é chinesa, usando o celular da Xiaomi. E o fone de ouvido. Vamos lá, então vamos embora, então, gente. Tá bom. Dá tchau. Um abraço a todos os ouvintes que ligaram e sintonizaram aqui com a gente na Meio Norte FM em Palmas, Tocantins, e em todas as outras 12 emissoras de rádio espalhadas no estado do Tocantins. Quero lembrar que o programa daqui a pouco já está disponibilizado no site, no YouTube, né? É só colocar Jefferson Agamenon, e também na minha página jeffersonagamenon.com.br. Um abraço para você, Arinaldo. Um abraço, Marcos Milhomens. Um abraço, Jefferson. Um abraço, Arinaldo. E um abraço especial a todos os nossos ouvintes. Só uma coisa. Esse programa era para ter começado há alguns dias atrás. Mas, infelizmente, não começou porque eu tive um problema na minha família. E que eu perdi meu irmão. Um cara que eu amava demais. E eu quero dedicar esse programa para ele hoje. No mais, eu nem queria que você tocasse esse assunto, que é muito difícil. É difícil, mas enfim, a gente infelizmente não tem controle sobre a vida, né? Não precisa comentar. A gente vai embora, amanhã vou estar de volta, picante como sempre. Marcos Milhomem, tem abraços, beijos, seja rápido. Um abraço especial a todos os nossos ouvintes cheirosos que estão nos ouvindo. E até amanhã. Forte abraço. Valeu, gente. Até amanhã. Vem aí as melhores da Meio Norte. E amanhã a gente tá de volta com mais Meio Norte 40 graus. Meio Norte FM, Meio Norte, a rádio do seu coração. Meio Norte FM. Se liga, é hora de conferir as mais tocadas, as melhores da Meio Norte. A melhor parte do dia, agora aqui. Meio Norte FM. Eu sou um refrão de carnaval que acaba fevereiro, ninguém mais canta até o final. Pra mim você é um hit dos anos 90 que nunca enjoa e toca em todo bar que a gente senta. A conta não bate, falta reciprocidade. Sentimento raso, beijo de olho aberto e coração fechado. Deixa a saudade espernear, virar carência. Que eu mato em outra boca essa abstinência. Chegou a Palmas a quinta remessa de imunizantes para combate à Covid-19.